Me sinto honrado em estar aqui diante dos irmãos. 2 meses aí em Macapá, cidade quente. Se aqui é quente, lá é mais quente ainda. Mas confesso que o pastor me pegou de surpresa aí. Ele não falou, prepara alguma palavra, mas é só uma saudação mesmo. E quando a gente vai falar algo de Deus, né, a gente sempre tem que estar preparado. O que eu tenho que deixar para os irmãos nessa saudação aqui, amados, é assim: não importa se você esteja próximo ou distante dos irmãos da congregação. O recado e a saudação que eu deixo aos irmãos a gente sempre tem que carregar o amor de Deus conosco. O que vai fazer a diferença claro que a gente sempre tem que estar congregando. Eu sempre digo que a gente está próximo dos irmãos congregando, a gente que hoje ainda tem essa facilidade. A gente vê em vários países aí que está tendo uma perseguição aos cristãos, né? Própria China, vários outros países. Aqui não, a gente tem essa liberdade de adorar e glorificar o nome do Senhor. E assim, para adorar e glorificar o nome do Senhor, não somente no lugar que você mora. É como o pastor sempre nos ensina, né? A missão Gênesis, eu sempre carrego e prego e falo para as pessoas que é uma missão que ela nos ensina a palavra. Eu sou muito grato à vida do pastor, à vida de todos os pastores aqui, pastor Salazar, pastor Nilson, irmão Edinaldo, a todos vocês aqui, porque a gente verdadeiramente, a gente congrega aqui, a gente passa a aprender. Eu falo isso porque, amados, eu não estou falando de nome de igreja, eu não quero aqui jamais falar de igreja, mas eu já passei por outras igrejas, porém esse amor que eu sinto é bem maior. A saudade, a gente passa 2 meses ali, o pastor me indicou, olha, procura uma igreja aí, tem uma igreja aí, que é uma indicação dele, que é a igreja do Nazareno, né? Falei, não, pastor, o senhor não vai se livrar de mim, entendeu? Então eu vou ficar aqui no culto online e eu não vou procurar outra igreja aqui em Macapá. Mas o que eu deixo de aprendizado aos irmãos? Amados, se vocês têm a oportunidade de vir ao templo, se vocês têm a oportunidade de adorar o Senhor, adorem. Se vocês têm a oportunidade de não vir para o culto em alguma situação de enfermidade ou mesmo por conta de chuva, comece justamente a passar a assistir os cultos online, porque o culto online ele acaba tanto te enriquecendo quanto você está dentro do templo. Você vai estar buscando Deus da mesma forma, entendeu? Então, eu acho que com toda essa situação de pandemia, a era digital, ela cresceu muito e, por outro lado, ela nos mostrou muito esse lado positivo, né? A era digital, a gente sabe que para quem sabe usar, ela é muito bem-vinda, mas para quem não sabe também, ela não agrega, entendeu? Então, o recado que eu tenho para deixar os irmãos: adorem a Deus, ou dentro do templo, ou nas suas casas. Não deixe de adorar o Senhor Jesus. E vocês que estão chegando, estou vendo várias pessoas novas aqui. Vocês estão no lugar certo, vocês estão na congregação certa, porque aqui é um templo de ensinamento. Eu nunca esqueço do primeiro momento que eu passei aí na frente do templo, que Deus colocou no meu coração, que eu sempre tive vontade de fazer parte de uma congregação menor, porque a gente tem uma comunhão melhor. Então Deus, ele criou esse desejo de passar a frequentar a missão Gênesis, e hoje eu fico maravilhado em estar aqui junto com os irmãos e glorifico ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor nosso Jesus, pela oportunidade de Ele ter me trazido para cá para o templo, ter conhecido os irmãos. Eu amo os irmãos de coração,
Sinto muita saudade e logo, logo estarei aqui. Eu acho que eu devo ficar mais esse mês de junho, eu acho que mês de julho eu já estou de volta aqui. Eu estou viajando amanhã novamente, mas busque a Deus em todo momento, ou no templo, ou na sua casa, através do culto online. Isso é um grande aprendizado para nossas vidas. Porque isso é bom, amados, porque Deus, Ele testa você. Será se você é fiel a Deus? Será se você congrega? Será se você é um cristão verdadeiro somente dentro do templo? Porque está dentro do templo, está em comunhão com os irmãos é uma coisa. Como é que você se comporta fora do templo, distante dos seus irmãos? Será se você tem o mesmo comportamento de estar junto aos irmãos? Então, o amor de Deus, amados, não é só no templo. Adorar, glorificar e ser cristão verdadeiramente não é só dentro do templo. Deus, Ele testa você. Deus, Ele cria situações para ver se realmente tu é a pessoa que tu vai falar do amor dele aqui, em outro estado, em outra denominação, enfim. Então ali Ele está te testando. Bora ver se o irmão Carlos realmente é um irmão temente à palavra. Bora ver se o irmão Carlos é um irmão somente quando ele está na missão Gênesis, em comunhão com os irmãos dele. Então a gente precisa estar em comunhão, a gente precisa ser exemplo cristão onde nós estivermos, não somente dentro do templo que a gente congrega. Amém, amados? Então essa é a minha saudação e é isso que eu deixo aos amados irmãos. Amém, graças a Deus. O pastor Salazar hoje está conosco, graças a Deus. A pastora Ivoneide. Só foi ruim porque nossos atletas não estão aqui, foram para a Terra Alta e perderam o jogo lá. Não trouxeram nenhum troféu, nada. Mas não fizeram mal, né? 2-1 foi um jogo muito duro, muito disputado realmente. A sangue, graças a Deus. Mas brevemente nós vamos estar melhores, né? Vamos estar melhores. Graças a Deus pela vida dos meus irmãos que foram hoje à Terra Alta. Meus irmãos, Kindley, coloca aqui, por favor. Uma parte da minha família está aqui. Além daqueles que vocês já conhecem aqui, a Cris, a Kindley e o Pedrão, hoje está conosco o meu irmão Jair, pastor Jair, sua esposa, a Alessandra e as suas 2 filhas. Está também a minha mãe, aquela jovem que está ali, meu irmão Edson e sua esposa e a Laila, graças a Deus. Está também meu irmão Edivaldo, a sua filha, seu esposo e Vocês viram a menina cantando aí, né? Ia ali cantando? Era ela que estava cantando, tá? E isso aqui é parte da família Alves, que tem um brasão, né? Isso ali é o brasão Alves. É o símbolo da família Alves que veio lá de Portugal, né? Então aqui é o símbolo da família Alves. Esse brasão, se vocês quiserem comprar, nós estamos vendendo ele por apenas $1.000 cada um. O Jair ali é o que é o confeccionista do brasão da família Alves. Meu avô, aliás, o pai do meu pai era português, né? E por isso nós somos descendentes dos Alves ainda, lá de Portugal. E possivelmente 1,63 m, 65. E a minha mãe ainda está aqui conosco, graças a Deus. Eles moravam em um lugar pequeno ali perto de Maracanã, chamado São Roberto. Eu chamo
Eu internacionalizei ele, que agora ele chama-se São Robert. E nós viemos aqui para Castanhal no ano de 1969. Eu ainda me lembro do caminhão. Eu me lembro nós colocando as madeiras, as galinhas naquele caminhão e descendo ali aonde é hoje a escola Padre Salvador Tracaioli. Eu me lembro ainda. Aquele ali era um campo e atrás era uma escola de madeira lá nos fundos. Ainda me lembro disso hoje. Eu me lembro que o meu pai saiu algumas vezes para procurar terrenos para comprar, porque nós trabalhávamos no terreno do nosso avô. E ele disse: se eu não encontrar um terreno para criar meus filhos, eu irei para a cidade grande, para que meus filhos estudem. Sempre nós todos concordamos que o nosso pai, ele estava à frente de muitos pais até hoje. Ele sempre colocou seus filhos para estudar. Ele mandou o meu irmão mais velho, o Olival, para Belém, para casa de um parente, para ele estudar. Ele mandou a nossa irmã mais velha, Maria, para Maracanã para estudar. Ele mesmo ia de São Roberto para Maracanã, 33 quilômetros, para dar aula de trombone, para estudar música. Ele tocava trombone. Por causa do trombone, ele estourou os ouvidos. Aqueles trombones antigamente, por muitos anos nós tínhamos ele em casa, que parecia mais um instrumento de tortura, né? Mas ele estava muito a tempo do seu tempo. E ele nos trouxe para Castanhal. E aqui chegamos. E nós fomos morar na rua Alameda Curuçá, número 2639. Era uma casa de barro, com as madeiras que trouxemos de lá. Fizemos algumas melhorias. E o meu pai foi trabalhar na prefeitura naquela época, quando ganhava meio salário mínimo. E a tripulação era grande. A tripulação já era grande. Mas nós, mais velhos, a partir de mim, eu, Edivaldo, Regis, Jair, nós já ajudávamos vendendo tapioca, vendendo picolé, vendendo broa, beijo de mosca, fazendo carreto na feira, limpando o quintal, ajudando o meu pai. Depois o meu pai acertou que a venda de casa era boa, então ele comprava uma casa bem caindo os pedaços. Lá nós rebocávamos, pintávamos, e ele vendia por um preço maior, comprava outra, e ele fez assim pelo menos 29 vezes. Nós mudamos Castanhal. Em todos os bairros que existiam, nós estávamos lá presentes. E esse casal abençoado chegou aqui em Castanhal. E depois, quando nós morávamos ali na 15 de agosto, que é a rua que pega depois da Altamira para lá, próximo àquela igreja batista regular, existiam os missionários lá, americanos. E o meu pai, lá daquela casa, da segunda casa depois da Altamira, ele ouvia os hinos. E um senhor falou de Jesus para ele. E ele resolveu então que toda a família iria aceitar a Cristo como Salvador.
num sábado, ele pediu que uma parenta nossa, Raimunda Teixeira, levasse os irmãos lá e a todos nós que estávamos presentes aceitássemos a Jesus como Salvador. Eu confesso para vocês que eu não sabia bem o que era aceitar Jesus, porque a gente levantava a mão, aceitava Jesus, mas não, depois ia para a igreja e só com o tempo a gente ia saber o que era aceitar Jesus. Mas teve um irmão nosso que não aceitou Jesus. Ele não ia aceitar não, ele era meio rebarbado, ele era meio barrigudinho assim, invocado, está ali hoje, olha, né? Edivaldo. Depois, a minha mãe disse que depois de 20 anos, ela orando por ele, ele veio aos pés de Jesus. Então todos os filhos, todos os meus irmãos já aceitaram a Jesus como Salvador. Todos. E desse casal nasceu, eu vou pular aqui alguns, antes ou depois, mas nasceu Jonas, que morreu com 14 anos ainda lá em São Robert, Olival, Maria, Edivaldo, Luiz, o mais bonito, Jair, João Regis, Marina, Ari, Isaac, Edson, o Eduardo. Faltou alguém? A Terezinha, que nasceu, mas morreu logo depois do parto. Então foi um time grande, E hoje, o mais novo desse, ele vai amanhã se mudar para Santa Catarina, é o Edson, né? Ele, a Lala e a sua esposa, que irão nos deixar amanhã para ir para Santa Catarina. E ele pediu então que queria passar o último culto numa igreja, e como seu irmão aqui é o pastor mais bonito de toda a família, ele pediu para ficar aqui e eu concordei, né? Então esse culto é um culto de ações de graças também pela vida da nossa família. E ontem, antes de ouvir meus irmãos, eu estava pensando como aquela família, aquele casal, ao vir para Castanhal, ao aceitar o plano de Deus para a família, Deus tem abençoado. E eu queria deixar registrado como você que ainda está formando uma família pode ser abençoado quando deixa Cristo, ensina Cristo para os seus filhos. Hoje, nós estamos aqui no Pará, nossos familiares em Macapá, na Bahia, no Tocantins, em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Paraíba e no Ceará. Daquele casal que veio para Castanhal, hoje nós estamos em todos esses estados. E eu ainda tenho um filho nos Estados Unidos e uma filha na Holanda. Desse casal que veio há tantos anos lá de São Robert, nós temos policiais, bombeiros, odontólogos, pastores, missionários, doutores, mestres, advogados, pintor, professor e empresário. Eu fico
maravilhado do que Deus tem feito pela decisão de meu pai e a minha mãe ter nos trazido para cá e nos incentivado a estudar e a ser fiel ao Senhor Jesus. Outras famílias tiveram a mesma oportunidade. Quando nós viemos aqui para Castanhal, outras famílias numerosas também vieram para cá. Infelizmente, muitas delas quase que se acabaram no mundo das drogas, do roubo, do crime, e quase que foram dizimadas da face da terra. Então, nós agradecemos a Deus pela decisão dos nossos pais nos terem indicado o caminho, não só indicado, mas caminhado conosco, dentro da simplicidade deles, mas foi eles que nos ensinaram a orar antes de comer, antes de dormir, ao sair para a escola, ao sair para o trabalho. Foi os nossos pais que fizeram isso. Ao ler a palavra de Deus, foi nossos pais que nos ensinaram isso. Então, mais um irmão vai para longe, até primeiro do que eu, né? Por frio, mas nós somos gratos a Deus, porque sei que, como disse o irmão Carlos, aonde nós formos, aonde nós estivermos, é lugar de servir a Deus, é lugar de adorar a Deus, é lugar de ser fiel. E eu sei que meu irmão, ele fará isso também, aonde ele estiver com a sua família. Eu queria então ouvir o meu irmão Edivaldo, né? Que foi o último que aceitou Jesus como Salvador. Queria ouvir o Edivaldo então nos dizer algumas palavras aqui em nome do Senhor Jesus. E o brasão está ali, viu? Quem quiser, fale comigo aí. Salazar que é português também, irmão. Salazar deve ter um brasão também, viu, Salazar? Procurar, viu? Pode ir. Pega esse aqui. Olha, sim, irmãos. Dizer que meu irmão é o filho mais bonito da família, né? Mas, sei não, né? Eu quero pedir a Deus pelo esse dia de hoje. Estou terminando aqui. É um prazer estar aqui junto com o Jair, o Edson e minha filha ali, meu genro, minha bisneta, né? Tá ali, já sou Bisneta, bisneta já. Tá bem. E é verdade, irmãos. A minha mãe estourou. Quantos anos foi, mãe? Estourou por mim? 40 anos. Mas, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa que, apesar de não ser de igreja, mas sempre teve o pé do Senhor. Eu recebi muitos milagres. Eu trabalhei como cobrador de ônibus 30 anos, sempre orando o Pai Nosso para onde eu ia, para onde saía, nas minhas viagens. Só um milagre, eu nunca fui assaltado. Só em Belém trabalhei não sei quantos anos. Então isso era uma prova que para onde eu estava de perto do Senhor. E quero pedir a Deus pelo meu irmão também que vai fazer essa viagem, seus sonhos. Peço que Jesus lhe acompanhe, dê essa oportunidade, porque isso é mais importante para nós. Eu sei que nós temos uma família, como a irmã já falou, sempre do pé do Senhor, e por isso eu sei que onde você estiver, Ele vai estar do seu lado. Eu que agradeço, meu irmão. Graças a Deus.
E Edson, será que a mamãe conseguia falar alguma coisa daí? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, que Deus possa abençoar todos que estão aqui nesta noite, louvando e agradecendo em nome de Deus, tão maravilhoso. E quero agradecer o convite a gente ficar aqui nessa noite e despedir da profissão do povo. Agradecendo a Deus pela grande vitória que Deus deu para ele. Eu sei que é plano de Deus, porque quando eu fui para aqui no hospital, eu orei bastante, levei a mão do Senhor, e Deus respondeu a nosso favor da oração. E aqui ele está dando o culto, e a ação de graça pela vida dele, não por forma, mas pela vida que Deus deu. E agradeço a todos que vieram nessa noite, que Deus abençoe todos que estão aqui nessa noite, meus filhos, e agradeço a Deus pela minha própria vida. Quando ele já falou tudo que ele queria falar, ele já falou, já disse, e eu agradeço. Do que ele pouco, já na orelha vai levar. E o melhor presente do meu filho, a herança que eu dei para o meu filho, para os meus netos, minha nora, é a salvação da minha vida. Que Deus abençoe. Amém. Parece 2 metros, 25 metros, e quase não está. Graças a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos. O óculos não é assim, tá? Ele acabou de quebrar, tá? Mas eu lembro que uma vez eu vim aqui no culto e o pastor Luiz usou por muito tempo um óculos sem uma perna, não é isso, pastor? Eu acho que não foi coincidência, foi uma cristocidência ter acontecido hoje também. Eu queria ler o texto de 2 Timóteo, e serve para todos nós, que fique gravado no seu coração. 2 Timóteo 2, verso 1. 2 Timóteo 2, o verso 1, que diz: oi? Tirar a máscara, tá? Costume. 2 Timóteo 2, 1 diz o seguinte: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O 2: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. 3: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Vamos repetir essa última parte? Vamos lá? Como bom soldado de Cristo Jesus. Muito fraco. Vamos lá? Como bom soldado de Cristo Jesus. É uma honra estar com os irmãos, estar com parte da nossa família. Há alguns dias atrás, há praticamente 30 dias atrás, eu estava no leito de hospital, muito enfermo, desse vírus que tem matado tantas famílias, tantas pessoas. E só quem passou por isso sabe o sentimento, o coração de estar ali no local, sem poder receber visita, sentindo tantas coisas, dores e tantas coisas. E Deus, Ele permite que muitas vezes nós possamos passar por situações difíceis, para que a gente venha a reconhecer e saber o senhorio de um dia que nós tomamos uma decisão de receber a Cristo como Salvador. Nós falamos: Senhor, toma conta da minha vida. E os anos vão se passando e as situações,
E mesmo estando na igreja, em alguns momentos nós esquecemos que existe um senhorio na nossa vida. Quando a Bíblia diz que Deus nos confiou o espírito da reconciliação, para que as pessoas viessem a ter essa comunhão, essa liberdade, a receber esse amor, e que deu a cada um de nós o espírito da reconciliação, para que nós pudéssemos levar esse amor a tantas pessoas, e que muitas vezes deixamos de fazer. E quando Deus permite que algo aconteça, e ouvindo hoje o pastor Luiz dizendo que muitos frutos foram, porque já estava pronto para a colheita, e eu não estava pronto para a colheita. Eu reconheci isso ali no leito de enfermidade, e Deus me cobrou muito. O Luiz mandou uma mensagem para mim, eu não estava morando aqui, e as pessoas perguntaram para mim: Esto ainda está se recuperando dessa doença? Por que essa mudança repentina? Porque eu preciso ser mais do que o Edson, trabalhador, pai de filhos, responsável. Eu preciso continuar a pregar o Evangelho que foi nos confiado. E eu tenho convicção disso, irmãos, de que algo a mais o Senhor quer que eu faça em prol do reino. E juntamente com a minha esposa, com a Laila que está ali, é um recomeço para nós, mas voltando a crer e a confiar, que eu sempre digo, são duas coisas totalmente diferentes, para que a gente venha, através da nossa vida, ser um referencial, para que muitas pessoas venham a conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. Para quem conhece o nosso histórico passado, durante 13 anos eu fui missionário de uma organização missionária, assim como o pastor Luiz, no seu início de ministério, e foi os anos que mais Deus cuidou de nós. Eu vivia de ofertas, e Deus nunca deixou faltar nada, e hoje muitas vezes, o nosso trabalho, com as nossas profissões, nós desconfiamos de que Deus não é capaz de nos dar o melhor desta terra. E a enfermidade, muitas vezes, Deus permite para que nós venhamos, eu repito para os irmãos, é o que está acontecendo comigo hoje, a reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, e abrirmos a nossa boca, mesmo com máscaras, para nós pregarmos o Evangelho do Senhor. Ore por mim, ore pela minha esposa, pela minha família, para que a gente possa, e aí, estamos lá de braços abertos para receber os nossos irmãos quando forem para lá também. Que Deus abençoe, muito obrigado, e orem por nós. Amém? Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No ano de 2009, eu estava vivendo uma situação muito difícil da minha vida. Tinha me saído do divórcio. A mulher que eu amava não queria nem olhar mais para minha cara, né? E eu estava numa situação bem difícil. E o Edson, ele fazia parte lá da IPA Central, e ele falou para mim: rapaz, tu precisa ir para o encontro com Deus. Ah, não precisa, mas esse negócio de encontro, eu já me encontrei com Deus. E ele disse: não, vai. Eu vou. Isso era no começo da semana, pagaram meu encontro com Deus, e eu fui. E já no ônibus, eu tenho dado muitas vezes testemunho, já no ônibus, o Espírito Santo me tocou profundamente. Naquele ônibus, eu disse para Deus: Senhor, eu quero esquecer todo o meu passado. Eu quero deixar para trás a minha pretensiosa sabedoria
pensar que saber alguma coisa da Bíblia de Deus e quero recomeçar. E foi aí que Deus mudou a história da minha vida e uma nova reconciliação, uma nova família. Deus tem abençoado grandiosamente. E o Edson me deixou depois, né? Depois foi ele que foi embora. Camarada que eu fui para lá também por causa dele, para me dar apoio, porque ser pastor batista não é tão fácil não mesmo. Os pastores que são pastores da Igreja Batista eu me sinto privilegiado, porque ser pastor de uma Igreja Batista é muita exigência. O ministério coloca o nome da gente por 30 dias, às vezes 2 meses, para que se alguém tiver alguma coisa para falar contra, pode mandar bala por telefone, por carta, por e-mail. E a igreja, então, se eu tiver alguma coisa para tratar, a igreja vai chamar para tratar aquilo que precisa ser tratado. E eu pensava que jamais seria novamente ministro da palavra. Deus nos honrou novamente, nos deu essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus, de cuidar de pessoas como cuidamos aqui. Vocês nos conhecem muito bem. Mas graças a Deus pela vida do Edson, o seu novo começo, e eu sei o quanto ele é capacitado por Deus, e agora com a esposa que tem, também uma mulher com muita capacidade, que possam usar seus talentos para granjear vidas para o Senhor Jesus. E por fim, eu quero ouvir também meu irmão, o pastor Jair, que está aqui conosco, trazendo também a sua palavra aqui em nome de Jesus. Boa noite, na paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Luiz por essa oportunidade, a minha família aqui representada. Esqueceu só a Sara no Rio Grande do Sul. Falou Santa Catarina. Mas está perdoado. O Luiz fez uma biografia interessante, que até eu mesmo não me lembrava mais de algumas coisas. E parabenizar a saudosa memória do meu pai, seu Durval Alves, 1,60 m era? A mamãe perto dele parecia uma gigante. Ela é bem mais alta, ele era baixinho. Mas dizer para vocês que o que aconteceu com a nossa família, assim como os demais irmãos, aqui eu estou vendo alguns amigos aqui, que são oriundos da mesma época nossa, não é verdade? E que estão servindo ao Senhor com alegria. Isso é maravilhoso. Não existe projeto humano que funcione nesse mundo sem a presença de Deus no meio. Deus tem que ser o centro de tudo das nossas vidas. Família, trabalho, projetos, sem Deus não funciona, é perder tempo. Mais cedo ou mais tarde pode vir acabar ou ser destruído. Mas quando você coloca Deus no centro, na frente, como prioridade, a vitória certa no nome de Jesus. Ultimamente tem acontecido algumas mortes. Algumas pessoas por coronavírus, outras pessoas por pneumonia e mesmo assim dizem que é coronavírus. E às vezes a gente usa um termo, nós usamos um termo errado. Hoje eu conversava com o Luiz e a gente comentava isso. Quando é um pai, uma mãe, um parente diz: olha, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho. E nós pregamos todos os dias que o céu é um lugar maravilhoso, que o céu é nossa última morada, que um dia vamos morar no céu, que um dia partiremos para a glória, que a morte para o salvo é apenas um transporte. Ele fecha os olhos aqui
e já acorda na glória. Nós pregamos todos os dias isso. E quando um parente, uma pessoa passa para o céu, a gente fala: perdemos, perdi fulano. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você, mãe, e para você, pai. Esse filho que você tem hoje, essa filha que você tem hoje, é emprestada de Deus. A Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor, não são nossos. Nós temos a responsabilidade de orientar, de instruir, de cuidar, porque pai que é pai cuida, né? Vocês sabem disso. Essa é a nossa obrigação, mas eles pertencem ao Senhor. Amém? E na hora que Deus resolver tomá-los, são dele. Amém? Você chora, você vai sentir saudades, porque morte significa separação, mas coloque uma coisa na sua cabeça: aproveite cada momento, viva cada momento, a companhia, estar juntos, viva isso, porque os nossos filhos são herança do Senhor. Amém? E eu quero agora parabenizar o Luiz por esse... Tu surpreendeu, né? Fazendo essa biografia, certo? E ainda mais que o nosso símbolo, eu já coloquei no meu Instagram, no meu Face, e as pessoas estão curiosas, certo? Vamos começar a vender, viu? Pastor Salazar, o senhor ouviu o que o pastor falou, né? E parabenizar o Edson por essa atitude. No Salmo, diz, no livro de Salmo, o salmista Davi diz que antes que fôssemos formados, Deus já tinha um projeto para cada um de nós. Eu acho que vocês não entenderam, vou repetir. Enquanto você ainda era massa uniforme no útero da tua mãe, Deus já tinha um projeto estabelecido para você. Quantos creem nisso? Você recebe isso nesta noite? Só tem um porém, que da mesma maneira que o Criador preparou um projeto para a tua vida, o nosso adversário também preparou um projeto para nós. É uma luta tremenda contra a carne e o espírito. Como o Edson falou, ele vinha no projeto de Deus e de repente resolveu dar uma guinada. Mas graças a Deus que a enfermidade levou ele a reconhecer que ele é um projeto de Deus e retornou para o caminho. Muitos não têm esta chance mais, né? Muitos não têm esta oportunidade. Alguns entram naquele leito e não voltam mais. Mas graças a Deus, pelas orações, creio eu, da minha mãe, oração intercessória, hoje ele disse e confessou: eu estou de volta. Pode me usar, Senhor, conforme tu quiseres. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, para os pais mais novos, para esse pessoal que quer casar, para esse pessoal que está todo animadinho em fazer filho. Os teus filhos, você vai prestar conta da orientação que você der para eles. Eles são herança do Senhor e Deus está te entregando essa responsabilidade. Não é a televisão, não é psicólogo, é você, papai e mamãe. Não é avó, não é avô. Hoje está vendo uma cultura diferente. O camarada não pode ter filho, a menina não pode ter filho, quem cria é a avó. E quem tem que criar filho não é a avó. Quem tem que orientar filho não é avó nem avô, são os pais. Biblicamente são os pais. E Deus vai prestar conta contigo. Cuida bem da tua prole, cuida bem dos teus filhos, ore com ele. Não é levar para a igreja. Tem muita gente criando filho levando para a igreja. Levar para a igreja é uma coisa, mas criar nos pés do Senhor é outra coisa totalmente diferente. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. É a criança. Vamos orar, vamos ler a palavra, vamos louvar o Senhor. Isso é ensinar nos caminhos do Senhor. Levar para a igreja, qualquer um leva, é muito fácil. Mas criar nos pés do Senhor é diferente. E quando for velho, a Bíblia diz que ele não se esquecerá disso. Amém? Quero deixar um versículo para o meu irmão,
Ele é o caçula, é o chave, é o queridinho da mamãe, né, Edivaldo? Vamos lá. Deixa eu deixar para ti, Edson, um salmo que fala assim. É o Salmo 91 e versículo de número 2. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Agora é bênção. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração e deixa que Deus vai cuidar de tudo. Amém, irmãos? Quando estamos na direção de Deus, o resto é o resto, né? Mas que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus possa cuidar não só do Edson, mas de todas as nossas famílias aqui representadas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: se você está vivo, se você está respirando, se você está aqui nessa noite, não foi o distanciamento que cuidou de você, não foi vacina, não foi gel, foi Deus. Se você está aqui hoje, agradeça a Deus pela vida, amém? Agradeça a Deus porque até hoje tem cuidado de você. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.